Fala comigo, cuidar. Cuidar. Você sabia que é uma guerra constante de todas as igrejas? É consolidar pessoas. Consolidar. As pessoas vêm, convertem, aceitam Jesus, mas passa um período, elas vão embora. É assim ou não é? Consolidar. E muitas das vezes nós entramos em crise de quem é a culpa, o que está acontecendo. E muitas das vezes o pastor fica com a cabeça branca, tentando ajustar ali, ajustar acolá, cobrar ali, incentivar ali, trabalhar ali, tentando fechar a porta, mas nós tentamos fechar, as pessoas entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. Entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. Muitas igrejas, inclusive as nossas, parecem um pouco até rodoviária. Vem um povo e vai embora um povo. Vem um povo e vai embora um povo. Onde está a falha? De quem é a falha? Será que a falha não está em nosso coração, a maneira de cuidar? Um dia eu deparei com a mulher, a missionária, ela fez uma viagem missionária e ela falou que ganhou 40 almas. Me lembro direitinho que esta missionária falou o seguinte para o pastor: olha, agora vocês têm que cuidar, porque eu já ajudei eles a aceitar a Jesus. Qual que é mais fácil? Levar uma pessoa até Cristo ou cuidar desta pessoa para que tenha uma maturidade? Levar eles até Cristo é muito fácil. Agora, cuidar desta pessoa que é o difícil. A videira no decorrer da sua história levou para o encontro 380 mil pessoas. Você sabe que é 380 mil pessoas para o encontro? 380 mil pessoas para o encontro. E hoje tem aproximadamente 20 mil em Goiânia. Isso estou falando nível Goiânia. Agora, onde estão os 360 mil? Estão por aí. Estão por aí. E muitos desses que estão por aí estão machucados, tristes, abatidos, não conseguem firmar em um local, não tem um entendimento sobre Deus. Já tive várias crises, fiz seminário sobre consolidação, crescimento de igreja, e eu deparei em algo que eu vou compartilhar com vocês aqui nesta noite. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos para que Deus tem para falar no seu coração. O coração do bom pastor. Coração do bom pastor. Em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as ovelhas. Dar a vida, entregar a vida. O que seria isso, dar a vida? O próprio Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por total. Ele foi para uma cruz e assumiu todos os nossos pecados e deu a própria vida. Mas só que Ele nos direciona também a isso, dar a própria vida. Muitas das vezes quando nós iremos acompanhar uma pessoa nos liga, nós temos que ir em uma casa, orar com a família, ajudar aquela família financeiramente, estar acompanhando, nós deparamos com um conflito. Parou por aqui. Eu ajudo este irmão, acompanho esse irmão, ao ponto de não me incomodar na minha particularidade. Eu não vou abrir mão dos meus prazeres para ajudar uma pessoa que está em dificuldade. Esse não é o coração de um bom pastor. Lembrando que somente o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida. O que seria que o dar a vida? Entregar a vida. Tudo.
em prol de uma vida de uma pessoa. A Bíblia fala no Salmo 23 que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Quem falou isso? Davi. Por que Davi falou isso? Davi deparava em dificuldade, ele estava com problema, ele estava em guerra, ele estava em luta, ele estava cercado, ele estava ferido, machucado, ele estava muito machucado. Foi quando ele deparou este salmo, que saiu lá, eu falo que não é nem do coração, eu acho que este salmo saiu do calcanhar de Davi, o tanto que ele estava expressando. Imagina uma pessoa, uma vida que está em dificuldade, não vê saída, não tem saída. Naquele momento, Davi falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar em faz em vezes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Quando Davi falou refrigerar a alma, que jeito que estava a alma dele, hein? A alma dele, será que estava batida? Triste. Eu acho interessante que quando ele fala assim, ó, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi estava muito abatido, estava cercado pelos filisteus, mas ele tinha algo, confiança, ele tinha confiança, quem era o Deus da vida dele. Para mim falar de Davi, eu tenho que falar de pastor. Por que ele falou, o Senhor é meu pastor? Porque ele sabia quem é pastor, ele sabia o que era pastorear, a vida dele era pastorear, era cuidar de ovelha, acompanhar ovelhas, saber o que é uma ovelha ferida, saber o que é uma ovelha machucada, o que é curar as suas feridas, ao ponto que nem a sua família dava moral para ele, dava atenção para ele. Quem está vendo a minissérie agora do rei Davi sabe o que eu estou falando. Agora, Davi sabia disso, e era comum, é comum, os Arcebe. Você vê em Israel, irmãos, quando o pastor vai andando, aquela quantidade de ovelhas que vai atrás dele. Até hoje tem isso em Israel. Você vê naquelas montanhas, naqueles desertos, pastoreio. E era comum também que eles fizessem os arcebe. Arcebe, eu já expliquei isso para vocês, são galhos, proteção, cercado. O interessante é que no arcebe tem uma entrada, a mesma entrada é a mesma saída. E o pastor naquele local de perigo, aquele local que tem muito perigo, o pastor coloca as ovelhas dentro do arcebe e fica lá dentro. Principalmente no período noturno. Por que ele fica na porta do arcebe? Ele fica na porta do arcebe para proteger as ovelhas, cuidar delas. Todos animais ferozes. Davi matou urso, ele matou leão. Por que ele matou urso e por que ele matou leão? Por causa das ovelhas. Por causa das ovelhas, nós temos que dar a vida, enfrentar leões, enfrentar urso. Por quê? Eles precisam de cuidado. E ali naquele arcebe sempre ficava na porta o pastor, atento, para que nada atacasse aquelas ovelhas. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Proteger, cuidar, sarar, ajudar, amparar, levantar. Quantas vezes nós deparamos com uma pessoa triste, angustiado, ferido, que muitas das vezes esse ferimento é pecado oculto, ou problema conjugal, vida financeira desajustada, enfermidade. E muitas das vezes, qual é o nosso princípio? Nós abandonamos pela dificuldade. Nós abandonamos porque não compensa. Não compensa eu ajudar este irmão. Esse não é o coração de Cristo, não é o coração que Deus quer para nós, porque o coração de Deus é um coração de dar a vida pela
ovelha. Fala comigo, eu sou o pastor. E eu vou dar a minha vida pelos meus discípulos, pelas minhas ovelhas, aquelas que eu tenho que cuidar. Nós temos uma obrigação de cuidar de pessoas. João 20, 21 está dizendo: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele falou isso para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, ele fez uma reunião com seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. A obrigação de evangelizar, de cuidar, é minha. Mas eu falo para vocês, a obrigação é de vocês também. A obrigação é nossa. A obrigação é da igreja. E nós deparamos com uma palavra muito forte, que Satanás tem implantado na igreja. De toda a igreja. Igreja mundial, global. O que é que Satanás fala? Mexer com gente é difícil. As pessoas não correspondem. As pessoas são ingratas. As pessoas são muito ingratas. Você ajuda, você levanta e as pessoas te traem e não correspondem. Isso não é para nós mais, irmão. Isso não é para nós mais. Nós não precisamos ouvir esta voz de Satanás mais. Porque nós somos diferentes. A Bíblia nos chamou para levantar o fraco, o abatido, o triste, o angustiado. Ah, mas se ele for contra você, falar mal de você, você é bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós, se alguém mentir contra você, falar mal de você, injuriar pelo teu nome. Mas nós temos uma responsabilidade. Todos aqueles e aquelas que teve entendimento do Espírito Santo. Quantos que teve entendimento do Espírito Santo, fala amém. Obrigado, Jesus. Jesus, ele nos enviou para fazer discípulos, formar discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Ele não nos chamou para, olha, ganha muitas almas. Não, ele falou, fazei discípulos. Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulo. Você tem discípulo? 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5? Fala comigo, eu preciso ter discípulo. A minha comissão, o que Jesus falou para mim, é para mim formar discípulos, ter discípulo, muitos discípulos, não só na minha região, não só na minha cidade. Onde que Jesus falou para nós formar discípulo? Todas as nações. Você tem uma incumbência, meu irmão, de pegar uma pessoa destruída, implantar o reino de Deus, para que essas pessoas venham ter entendimento de Jesus. A palavra é para todos. A palavra não é só para mim. Eu apenas sou o pastor de vocês, mas a responsabilidade é nossa. Fala comigo, a responsabilidade é nossa. Não é só minha. Qual que é a responsabilidade? Fala, ganhar e cuidar. Ganhar e cuidar. Cuidar é fazer discípulo. Se você ainda não tem discípulo, vira para o irmão do seu lado e fala, se você ainda não tem discípulo, comece a ter. Porque Jesus vai cobrar isso de você. Você sabia que Jesus vai cobrar isso de você? Quando você chegar lá, você vai chegar lá, você apareceu lá. Para você aparecer lá, você pode aparecer de várias formas. Ou nós partindo para a eternidade, ou no arrebatamento. Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Quantos que vão chegar lá diz amém? Você vai chegar lá. Eu creio nisso. E quando você chegar lá, Jesus falar, discípulo, servo bom e fiel. Cadê seus discípulos? Uai, Senhor, é só eu mesmo. Somente eu.
Somente você? Quando você chegar lá, Jesus não vai cobrar. Quanto foi a sua fortuna que você fez na terra? Ele não vai preocupar com isso. Você sabia que ele não vai preocupar nem quantas famílias você ajudou? Ele vai preocupar quantos discípulos você formou, quantas pessoas você fez parecida comigo, implantou o reino. É isso que ele vai fazer. Hoje a igreja brasileira, ela entendeu muito bem o que é ganhar almas. Entendeu muito bem. Agora, nós temos que entender o que é ganhar e cuidar delas. Cuidar dessas pessoas. E muitas das vezes a pessoa, ela converte o evangelho. Qual que é a primeira motivação nossa? Sabe o que é? Nós damos uma Bíblia para essa pessoa. Está aqui a Bíblia. Mas nós nunca sentamos com essa pessoa para ensinar a Bíblia. Olha, está a Bíblia aqui. Aí quando ela converte, nós levamos na igreja e tal, e ensinamos tudo, converteu. Olha, toma a Bíblia aqui para você. Aí o que nós achamos? Responsabilidade cumprida. Tudo feito, tá bom. Olha, agora você é assim, você tem que ir sim, você tem que vir na igreja, você tem que ir na célula, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí a pessoa vai embora. Só que chegou lá em casa, na casa da pessoa, o marido não converteu, o vizinho não converteu, o pai não converteu, e chega confronto, problema. Essa pessoa tem um namorado, esse namorado não é cristão, e essa pessoa ainda gosta desse namorado. Aí começa a ter um problema, está passando dificuldade financeira. Aí no momento ela não consegue vencer. Por quê? Não tem ninguém para acompanhar, não tem ninguém para ajudar. E de repente, o lobo vem, traga. E nós temos um pronunciamento muito bonito, que eu não sei quem implantou. Essa pessoa não quer nada, tem que tomar atitude, tem que tomar posição. Essa pessoa precisa fazer isso, você precisa fazer isso. É lógico que precisa, irmão. Tem níveis de discipulado. Quando Jesus discipulou os seus discípulos, no início, você viu que ele era brando? Depois, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele podia falar, pode ir embora. Pode ir embora. Vocês podem ir embora. Não, eu não vou embora porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Tem níveis de discipulado, irmão. Talvez o que eu falo para o pastor Neemias, nós já vai mais na direta. Eu não posso falar com uma pessoa que está iniciando agora. Porque tem níveis. Tem níveis de discipulado. Porque nós fazemos algumas reuniões, se algum membro participar, nunca mais volta na igreja. Porque é níveis de discipulado. Nós temos níveis. Isso é uma realidade. Nós damos a Bíblia e falamos, não, agora a nossa responsabilidade foi feita. É igual, imagina você que é mãe, e você tem um bebezinho. Carregou esse bebê por 9 meses, aí o bebê nasce. Fala, agora é o seguinte, viu, bebê? Você já tem 2 dias de vida e você vai se virar. Eu vou deixar uma caixa de leite aqui. Eu vou deixar uma caixa de leite aí, você se vira. Esse bebê vai sobreviver ou vai morrer? Vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque é bebê, é criança. O bebê nasceu 2 dias, põe a caixa de leite, põe um pacote de fralda e fala, ó, tchau. Nós fazemos isso, irmão. Nós fazemos isso. A pessoa converte, nós damos uma Bíblia e fala, tchau, se vira. Nem cristão que já há mais tempo de fé não lê Bíblia, ainda mais uma pessoa que é nova na fé, é uma criança. Criança na fé. Você sabe o significado do batismo? Morte. Arrependimento. Quando a pessoa batiza, ele está falando que morreu para aquele passado. Ele se torna uma nova criatura. Aqui eu quero falar um pouco sobre 5 ministérios. Efésios 4:11 diz, ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestres.
Continuando, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Muitas pessoas não têm entendimento disso aqui. Chamou eu para ser evangelista, chamou eu para ser pastor, chamou eu para ser mestre, chamou eu para ser apóstolo, outro para ser profeta. Só que você nota, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que seria isso? Eu sou evangelista. Qual que é a minha função? Evangelizar. Não é só evangelizar. Evangelizar é uma pequena partícula. A minha função é treinar evangelista. É formar evangelista. Eu sou apóstolo. Qual que é a minha função? É coordenar. Foi elevado para fundar a igreja, mas o papel principal é equipar os santos. Treinar as pessoas. Mas qual que é a função do profeta? A função principal do profeta é equipar os santos. Preparar profetas. Talvez a pessoa ache que profeta aqui é profetizar. Nós fomos chamados para profetizar. Muitas das vezes não é como as pessoas profetizam aí fora. Não é como as pessoas profetizam. Profeta é diferente. Você sabia que antigamente tinha casa de profeta? Onde treinava os profetas? Ensinava-os a profetizar? E o mestre? Qual a principal função do mestre? Equipar as pessoas para serem mestres. Não, eu sou mestre. Eu estou aqui só para falar para grandes multidão. Não. Eu estou aqui para equipar, treinar, ensinar, com mestres. Qual é o papel principal do pastor? É treinar, capacitar e alimentar o santo. Alimentar os santos. Estou indo mais rápido. Aqui, imagina também que o pastor cuida de todas as pessoas. Você acha que o pastor vai cuidar de todas as pessoas, irmão? Ele dá conta de cuidar? Você sabe que é provado que uma pessoa, não dá conta de cuidar, no máximo até 6 pessoas, para cuidar bem? Eu dou conta de cuidar no máximo de 6 pessoas. Para fazer uma visita semanal, para cuidar. Quantas pessoas, irmãos, quantas igrejas, que a casa do irmão nunca viu o rosto do pastor? Passa um ano e o pastor nunca foi nessa casa, saber como está a vida deles, o que eles estão passando, como que eles estão vivendo, como que está a fé, se está passando por uma dificuldade. Nós não podemos ser assim. As nossas igrejas e as nossas casas têm que ser visitadas por irmãos, para que haja um fortalecimento, para que haja cura. Amém? A oração do pastor João 10:1 disse: em verdade vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sabe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu falei que o arcebispo, ele tem uma porta. Ele tem uma porta. A porta que entra é a mesma que sai. Mas se for ladrão e salteador, ele vai passar por outro local. Entrar por outra parte é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. O pastor não força, irmão. O pastor, ele apacenta, ele cuida, não apacenta, igual muitos fazem. Tem pessoas que estão interessadas no dinheiro, está interessado no que ele tem, na capacidade desta pessoa. Isso não é o padrão que Deus preparou para nós. Jesus está dizendo: você realmente me ama, você cuida das minhas ovelhas. Aqui em João 20:16 diz: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear. Só que muitas das vezes nós pastorear, nós fazemos comparação. Se a ovelha é complicada, o que nós fazemos? Nós o abandonamos. Você já viu tanto que nós gostamos de coisas pré-pronta, preparada, mais ou menos organizada? Eu acho interessante em algumas células, com os irmãos, chega alguma pessoa e fala: oh, esse aqui é o fulano de tal, ele era tal coisa em tal lugar. Me dá uma frieza. Por quê? Porque todos que chegam são iguais. E o potencial nesta pessoa pode ser desenvolvido. O que é a igreja mais carente hoje? Envolvimento. Pessoas que envolvem. Pessoas que estão junto. Pessoas que correspondem. Tem pessoas que você conta com ele só em alguma coisa. Quando é para pegar no chifre do boi e derrubar no chão, meu irmão, você não encontra a pessoa. Não encontra. Não encontra. E quando é para fazer um encontro com Deus? Vamos, não vai dar, eu posso ir, mas dessa maneira. Pessoas que escolhem a maneira para servir. Eu vou servir, mas é da minha maneira. É do meu jeito. Do jeito que talvez você quer, não tem como. Nós temos que servir do jeito que a Bíblia fala, do jeito que a Bíblia quer. Olha aqui, depois no versículo 15 está dizendo: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Uma palavra que eu sempre vou confrontar. Será que nós amamos a Deus realmente de coração, irmão? Tem pessoas que eu vejo tão longe, tão distante, tão desapercebido. Eu imagino se Cristo chegasse pessoalmente e perguntasse: você me ama realmente? Amo mesmo, amo. Mas será que ama de coração? Que não sobra nem um tempinho para Ele? Para apacentar as ovelhas, para cuidar de ovelhas? Essa é a incumbência que Ele quer conosco? Você realmente tem um coração de pastor? Quantos aqui quer um coração de ser pastor? De ser discípulo de Cristo? De não perder nenhum? Olhar na ótica espiritual. Eu creio que isso aqui vai mudar. Eu creio que esta pessoa vai mudar. Eu creio que esta pessoa vai mudar. Você já viu que quando nós deparamos uma pessoa, nós queremos que o natural já faz uma análise. O que seria o natural? Não, esta pessoa aqui, ela já está pré-pronta. Jesus não olha assim. Jesus não vê desta forma. Para Ele não interessa a maneira que chega. O importante é a maneira que termina tudo. Quando você olhar uma pessoa, imagina você começar a discipular uma pessoa drogada, vida financeira arrebentada, casamento bagunçado, dificuldade para todo lado. Aí o que vem de início, irmão? Fala comigo: desânimo. Sim ou não? Você imagina que Cristo olhava assim? Sim ou não? Cristo teria esta ótica? Não. Jesus já olhava na ótica espiritual. Imagina tanto que bagunçada não era aquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo querendo condenar. Uma vergonha para a nação de Israel. Jesus condenou? Não. Vai e não peques nada. Mas vai e não peques mais. Não perderam nenhum. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que se cumprisse a escritura. Levanta a tua mão direita, já estou encerrando. Eu vou guardar todos. Fala comigo: eu vou guardar todos.
eu vou proteger todos. Para mim não interessa quem ele é. Eu vou olhar todos na ótica espiritual. Eu vou olhar como Jesus olhou e vou ajudar esta vida a vencer as suas crises, os seus problemas e as suas barreiras, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. A Bíblia também fala que uma palavra poderosa, se nós não cuidamos de poucos, ele vai cuidar de muitos. Não cuida. Tem uma parábola que, quando Jesus, o que tinha um, ele não deu nada. O que tinha, se eu não me engano, 5 ou 10, ele entregou mais. Seria injustiça, não? Olha só. O que tem nenhum não ganha nada. O que tem 10, ele colocou mais na mão. Por quê? Você já viu que nós deparamos nisso aqui e entramos em dificuldade? Para aí. Nós temos a tendência seguinte: se tem um discípulo que tem pouco, nós temos a tendência de colocar para ele, não é? Para que ele cuida. E tem um discípulo que tem muito, nós não colocamos, porque ele já tem muito. Você sabia que é errado? É antibíblico? Se tem um discípulo que tem pouco e o outro que tem muito, e chegou 10, em qual mão eu devo colocar? De acordo com a Bíblia? Do que tem muito. Ah, mas você vai sobrecarregar ele. Não. É porque o que tem muito vai cuidar melhor do que o que tem pouco e não cuida daqueles. É muito dado, é muito cobrado. Esta é a realidade, irmão, que nós devemos fazer. Se nós não somos fiel no pouco, como que ele vai dar um muito para nós? Como que ele vai dar um muito? Nunca. Nós somos modelo. Assim eu penso que nós somos modelo. O que seria isso, um modelo? Modelo é exemplo. Quando fala modelo, que o discípulo é modelo, eu questiono os irmãos o seguinte: se o seu discípulo busca mais do que você, está errado. Se o seu discípulo ora mais do que você, jejuma mais do que você, estuda mais do que você, é mais compromissado que você, tem algo errado. Nós somos modelo, exemplo dos fiéis. Se nós queremos ter muitas pessoas, nós devemos ser modelo em tudo. Fala comigo, eu devo ser modelo em tudo. Em tudo. Na oração, no compromisso, no caráter, na aliança, em tudo eu devo ser modelo. Você diz amém? Você quer ser modelo? E a ovelha de perna quebrada? Tem até uma história que eu não vou contar, vou contar em outro dia. Tem um missionário escocês, irmão. Ele trabalhou na África e ele falou para os africanos: eu vou entregar o meu coração para vocês. E ele realmente explodiu aquela nação através do evangelismo e do cuidar de ovelha. Só que ele morreu na África. E a Escócia pediu o corpo. Os familiares pediram o corpo. E os irmãos ali da África, nós mandamos o corpo. Mas o coração dele vai ficar conosco. Nós vamos abrir ele e deixar o coração dele aqui conosco. Porque ele disse que o coração dele é nosso. Será que nós temos coragem de entregar o nosso coração para as pessoas? Para que realmente vamos cuidar aquilo que deve ser cuidado? A Bíblia fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nós devemos dar vida pelas ovelhas. A igreja que vai romper, não é a igreja, talvez que está na televisão ou no rádio. A igreja do futuro é a igreja do discipulado 1 a 1. Eu nunca vi na história, eu tinha estatística, não sei quantos milhões de pessoas que estão fora e sem igreja. Pessoas doentes e machucadas. A igreja que vai prevalecer é a igreja que vai ter o discipulado 1 a 1. Que toda semana alguém vai sentar com você.
Alguém vai estar ao teu lado, vai ensinar a verdade de Deus. Uma igreja sadia é que dá frutos, que produz. Eu convido você a ficar de pé agora. Irmãos, quantos aqui hoje quer um coração de pastor? Para que o seu ministério venha mudar. A história da tua vida venha mudar, meu irmão. Coração amável, coração que chora. Quantos querem muitos discípulos? Muitos discípulos. Deus vai entregar muitos discípulos para vocês. Aleluia. Oh Espírito Santo. Muitos, muitos. A Bíblia nos orienta a ser diferente. Um coração diferente. Deus vai colocar diante de você um coração diferente hoje. Aleluia. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a motivação da tua igreja, a motivação desses irmãos, seja a motivação de conquistar vidas, de ganhar alma. Não olhar para quem vai evangelizar, olhar todos na ótica espiritual. Eu creio, eu confio, Jesus vai agir sobre esta vida. Nós temos que crer desta forma, nós temos que pensar desta maneira. Ora manara balalaba chukantara balalabas. Jesus está trocando o teu coração nesta hora. Irmãos, nós temos que pertencer realmente à igreja de Cristo, do Senhor Jesus. A igreja que vai morar, a igreja que discipula, a igreja que acompanha. Não a igreja denominação, não a igreja manancial. Eu não quero que você pertença a uma igreja somente chamada manancial. Eu quero que o seu nome esteja no livro da vida. Eu quero que você treine a pessoa. Eu quero que você forme pessoa. Eu quero que você acompanhe, que você discipula a pessoa. É isso. Foi isso que Cristo fez com você. Que você abre mão dos seus prazeres, abre mão da tua motivação, abre mão de tudo, irmão. Tudo, tudo. Oh, alabatu cantar balalabá. Abre mão de tudo, abre mão de tudo, abre mão de tudo, por causa do reino de Deus. O reino dele foi implantado nesta terra. João Batista, ele chegou aqui, meu irmão. Qual que foi o futuro de João Batista? A Bíblia fala que cortaram o seu pescoço e colocaram a sua cabeça em um prato, para ter prazeres de uma mulher que não tem nenhum compromisso com Deus, mas ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele fez aquilo que foi colocado na tua mão. Abre a tua mão para Cristo nesta noite, estende sua mão para frente. Jesus colocou um ministério na tua mão. Jesus colocou um ministério na tua vida. Ele colocou um ministério tremendo sobre você. Alabatu cantarabatura manarabalalabá. Em nome de Jesus, irmão. Fala comigo, em nome de Jesus. Aquilo que foi colocado na minha mão, eu vou executar. Se for possível, eu vou ficar dia e noite trabalhando para o teu reino. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.